Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Desta feita, vamos ao nosso segundo tópico do nosso estudo, a ressurreição e a convocação universal para o juízo. Eu vou fazer a leitura do verso 12, né, e na sequência a exposição do versículo, para que no final do nosso estudo, no final da exposição do versículo 12 e do versículo 13, façamos mais duas aplicações. Se fosse dar um título aqui ao verso 12, seria o seguinte: a abertura dos livros, o registro das obras humanas. Nós já vamos entender o porquê. Eu vou ler aqui o verso 12 e na sequência fazer a exposição. O verso diz o seguinte: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então já fica subentendido o porquê do título do versículo. Então vamos à exposição. O versículo começa dizendo assim: vi os mortos grandes e pequenos, né? Aqui novamente João teve a visão, né? E aí ele vê os mortos que morreram e ele descreve que eram grandes e também pequenos, trazendo aqui a ideia de status, né? Essa parte do texto faz referência direta à universalidade do verso, já que ele diz grandes e pequenos, né? Grandes e pequenos, não havendo distinção, por exemplo, de status existencial, né? Que traria benefício ou não esse status a essa condenação, né? Aqui também, dentro do que se refere, né? E partindo do ponto da universalidade do julgamento, ninguém traz a compreensão de que ninguém está isento, né? Nem rico, né? Eu tenho muito dinheiro, então eu não corro o risco de participar do juízo final, do grande trono branco, né? Mas o texto aqui demonstra que essa compreensão é equivocada, né? Então o dinheiro, não é o dinheiro que vai fazer a diferença com relação à eternidade, porque ele vai ficar aqui, né? Nem será levado o dinheiro. E nem ser pobre, né? Eu sou pobre, então o pobre está salvo. Todos os pobres, na compreensão do cristianismo, eles estão salvos também, não necessariamente. Mas se eu for influente, se eu tiver uma influência existencial diante da sociedade, não passarei pelo juízo. Também é um pensamento equivocado. Mas então nesse caso, se eu for desconhecido, eu não passarei. Também é equivocado. O texto diz: e vi os mortos grandes e pequenos, né? E aí, uma pergunta então, diante disso, né? Se não é por status, então quem são esses mortos, né? Quem é que são esses que participarão então do juízo final, né? Do grande trono branco? São aqueles que esses não participaram, né? Não participaram da primeira ressurreição. Esses que serão julgados, nós já vamos entender o que é a primeira ressurreição. Então eles não participaram da primeira ressurreição. Se nós fôssemos os caracterizar, né, nós poderíamos dizer o seguinte: que esses são os ímpios de todas as eras, né? E se fôssemos aprofundar, se você for ver lá no verso 8 de Apocalipse, capítulo 21, traz até características de possibilidades, né, de impiedade, né? Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Já nós vamos aprofundar isso. Para entendermos então, nós já entendemos que eles não participaram. Esses são os que não participaram da primeira ressurreição e, de uma forma bem simples, nós podemos dizer que são os ímpios de todas as eras, né, que viveram na impiedade. Mas aí vem uma pergunta que vai surgir, né? Se eles não participaram da primeira ressurreição, então o que é a primeira ressurreição, né? A primeira ressurreição é a ressurreição do justo. Dentro da escatologia existe uma abrangência onde
se compreende que existem vários momentos, e dentro desses momentos, como nós vamos ver aqui alguns textos, vão ocorrer várias ressurreições. Alguns acreditam que essa ressurreição será uma única ressurreição e logo em seguida o juízo final. Outros não separam. Então eu vou trazer aqui algumas ressurreições, né, com relação a a primeira ressurreição, a ressurreição do justo, e vou trazer alguns exemplos aqui. Primeiro a de Cristo, né? Primeiro Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, Cristo é a primícia foi a primícia dos que dormem, né, dos mortos, né, a ressuscitar. O apóstolo Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 20, quando diz: mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram, né? Então tá aqui, Cristo é o primeiro. Mas também nós temos outro texto, que são aqueles que ressuscitaram após a morte de Cristo, que são conhecidos como os santos de Jerusalém. Um debate é se eles voltaram a morrer, e com os detalhes dessa ressurreição, né? Precisaria estudar o texto específico. Aqui eu estou só fazendo a citação para a gente entender um pouquinho, compreender um pouquinho a questão da primeira ressurreição e o porquê esses que estão sendo julgados aqui no texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, não participaram. Então, estou explicando um pouquinho da primeira ressurreição, não necessariamente de forma profunda ao extremo e exaustiva, mas apenas para exemplificar, né? Que um debate é se os santos de Jerusalém, se eles voltaram a morrer, né? O texto não diz, não se sabe o que aconteceu com eles e de que forma deu. Mas nós temos o texto em Mateus, no capítulo 27, o verso 52 e 53, que diz assim: os sepulcros se abriram e os corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Foram vistos, né? Então aqui, né? E aí nós temos a ressurreição dos mortos em Cristo, né? Que são os cristãos, né? Os fiéis, os santos, aqueles que perseveraram até o fim, né? Esses vão ressuscitar na volta de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele trata isso no seu texto aos Tessalonicenses, mais precisamente no primeiro texto, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e o verso 16, que diz que: porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então, trazendo a compreensão da primeira ressurreição, que nós entendemos que é a ressurreição dos santos, dos fiéis, e no caso eles não participaram, quem está sendo julgado aqui, né? Porque viveram uma vida de impiedade e são pessoas de todas as eras, né? Até o dia do julgamento, e que morreram. E nós temos também outra ressurreição que a Bíblia relata, que é a ressurreição dos mártires, né, da grande tribulação, né, da grande tribulação. E aí eu não vou entrar no mérito da grande tribulação, eu não vou falar sobre o pré-tribulacionismo, porque a intenção aqui é expor o texto, mas esses mártires são os que vêm da grande tribulação, né? E eles vão ressuscitar, né? Ressuscitarão no final da tribulação, né? E aí tem o milênio, se o milênio é literal, se o milênio não é literal, eu não vou entrar nesses pormenores, eu recomendo que vocês estudem isso aí. Mas esse outro exemplo aqui, esse outro texto, traz a ressurreição dos mártires da grande tribulação e está registrado em Apocalipse, no capítulo 20, o texto que nós estamos lendo, mais um pouquinho atrás, que é o verso 4, que diz assim: então vinham alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que nele se assentaram, e via as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem nas mãos. Eles reviverão e reinarão
com Cristo durante 1000 anos. Então, nós temos aqui uma ideia de primeira ressurreição e vários textos que trazem esses relatos, né? Os relatos dessa primeira ressurreição, né? É claro que precisaria que o texto fosse estudado parte a parte, não a teologia bíblica a partir do texto, analisar o verso a verso, como eu tenho feito aqui no canal, para a gente analisar. Mas estou trazendo somente para que compreendamos que a compreensão aqui é que esses que estão sendo julgados aqui no grande trono branco são pessoas, não são os fiéis, não são os cristãos que foram fiéis, né, e participaram da primeira ressurreição, né? Esses aqui não participaram. Então, para que a gente traga a conclusão do entendimento, né, os réus então do grande trono branco, eles não participaram da primeira ressurreição, né? E da ressurreição, a primeira ressurreição, que é a ressurreição, não participaram então da ressurreição do justo. E nesse caso, se fôssemos os caracterizar, quem seriam eles? São os ímpios, né? E aí o texto vai continuar ainda no verso 12, dizendo assim: vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono. Aqui nós temos a postura dos réus, né? O texto diz qual é a postura deles. Então, em pé diante do trono, né? Aqui vai indicar submissão, né? Prontidão a ouvir a sentença do juiz, né? E também, né, eles aqui também, essa postura, né, traz o entendimento porque eles estão ali diante, né, do grande trono branco, que é símbolo da justiça, né, e da santidade do próprio Deus, de Deus, né? E aí o texto agora, nós já vimos que não importa o status, né, grandes e pequenos, são aqueles que morreram até o dia do juízo, né? E a postura deles, agora vamos ver, né, a apresentação dos livros, né? Agora vai entrar os livros em cena. O texto diz assim: e abriram-se alguns livros, né? E aí vem a questão: o que está escrito nesses livros, né? Esses livros que serão abertos, né? O texto diz: abriram-se alguns livros, né? O que está escrito nele é o registro das obras humanas, né? Então tudo o que foi feito, né? Tudo o que foi dito, né? Tudo o que foi pensado, né? Contrários, né, à obra de Deus, contrários ao próprio Cristo, né? A rebelião humana contra o próprio Deus, né? E aí vem também um outro ponto que nós precisamos entender com relação a alguns livros aqui no texto, qual é a utilidade dos livros no julgamento, já que estamos falando do juízo final, né? E esses livros, eles são a base, né, para o julgamento, né? E nesses livros aqui será revelado a responsabilidade de cada réu, né? Vai ser apresentadas as acusações contra esses réus, né? E aí o texto vai trazer agora que primeiro alguns livros e depois ele vai trazer, então abriu-se outro livro. E aqui nós temos um outro livro específico, né? Unitário, porque o texto diz: abriu-se outro livro, o livro da vida. E aí, o que contém, no caso, nós já sabemos que os primeiros alguns livros vai conter lá o que foram feitos pelos réus que estão ali, que caracterizam os ímpios de todas as eras, né? E aí o que contém então no livro da vida? No livro da vida nós temos o nome dos que foram salvos pela fé em Cristo, só que participaram da primeira ressurreição. Logo, teoricamente, não é para estarem aqui em cena, não estarão aqui em cena, né? E nesse caso, quem tem ali o nome escrito no livro da vida escaparam da condenação eterna. Para algumas pessoas interpretam que nesse julgamento também haveria os justos, né? E que aqui seria o que
a lei, o que seria julgado aqui traria como julgamento e que faria diferença era ter ou não o nome escrito no livro da vida. O texto não apresenta, né? O texto diz aqui que quem está sendo julgado é, no caso, aqueles que não participaram da primeira ressurreição, né? Então o texto diz assim, o restante do texto: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras, né? Então, o que aqui traz de destaque, né? É, nesse caso, o que estava escrito no livro, né? Que os julgamentos seriam segundo, né? Pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, né? Suas obras aqui, né? É a base também do julgamento, né? São suas obras, as obras as obras onde eles rejeitaram a graça, né? Como também rejeitaram a autoridade de Deus. Eles fizeram pouco caso com a graça oferecida por Jesus em ter morrido na cruz do Calvário, né? E também não se importaram com a autoridade, com quem era Deus, né? E aí nós podemos trazer algumas atitudes, então, né? Dos ímpios em vida, por exemplo, negaram a Jesus Cristo, né? Se rebelaram contra Deus, já que são os ímpios de todas as eras, né? Viveram longe de Deus, optaram por uma eternidade sem Deus, né? Ou viveram, né, a sua vida aqui na terra, né? Optaram por viver aqui na terra enquanto viviam sem Deus, optaram, não querem saber de Deus, viveram a vida do jeito que acharam que eram para viver, e nesse caso aí gerando a sua condenação, né, nos livros ali, todos sendo relatado tudo o que fizeram durante a sua vida. E aí nós chegamos ao verso 13, né? Já fizemos a exposição então do verso 12, detalhe por detalhe, né? Agora nós vamos ao verso 13, né? Onde eu posso dizer que o título seria a inevitabilidade do juízo. O que quer dizer isso? O juízo é inevitável. Verso 13. Nós vamos ver o porquê. O texto diz assim: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que nele havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras, né? Como nós vimos, segundo o que estava escrito, verso 12, né? Em alguns livros, e também não tinha um nome escrito no livro da vida. Então vamos à exposição. Primeira parte do versículo diz assim: o mar entregou os mortos que nele havia, né? Nesse caso, todos os que morreram e cujos corpos foram perdidos ou dispersos, né? Como por exemplo um naufrágio, né? Os desaparecidos, né? Os não sepultados, poderíamos dizer assim, né? A implicação aqui, se fôssemos trazer uma implicação teológica, é que nenhuma condição de morte impede a ressurreição para esse julgamento. Nenhuma condição, né? E também que Deus reunirá todos os mortos, independente de onde estejam, né? Passarão por esse julgamento. E aí o verso 13 ainda continua a exposição. O verso continua da seguinte forma: a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. A minha tradução aqui é Almeida século 21, então pode estar diferente de algumas traduções aí que vocês estejam utilizando. Mas o texto aqui diz a morte. A morte aqui em grego, thanatos, né, que se refere ao estado físico da própria morte. E outra palavra aqui se destacar, o além, né, o Hades, né, em grego Hades, né, lugar dos mortos ou mundo invisível, onde as almas aguardam o juízo, né? Se fôssemos aqui tirar uma lição, seria que tanto o corpo, né, a morte, né, o corpo, né, quanto a alma, o Hades, né, serão entregues, né? Então, nesse caso aqui aponta para uma ressurreição universal, a reunião do corpo e alma para passar pelo julgamento. E o verso 13 ainda continua e diz assim:
e eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. Se você for observar, no final do verso 12 e o final do verso 13, ambos terminam da mesma forma. Por isso que no primeiro momento eu ia expor separado verso 12 e verso 13, mas eu optei porque os dois versículos eles dialogam, né? Então, daí reformular o tema, se você observar na introdução, que eu falei sobre isso, né? Sobre como seria abordado, mas eu reformulei e juntei os dois versículos exatamente por causa disso. Se você for ver, eles ambos terminam da mesma forma, segundo as suas obras, e o verso 13 da mesma forma. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras, o verso 13, e o verso 12 diz: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, segundo as suas obras, segundo as suas obras, né? Nesse caso aqui, o texto aqui no verso 13, para a gente dar continuidade, é assim: e foram julgados cada um segundo as suas obras, né? Traz aqui a compreensão de que a justiça é individual. Então, cada pessoa será julgada de forma pessoal, e como é julgada por Deus, Deus é justo de forma justa, né? A base do julgamento, segundo as suas obras, segundo as suas obras. Então, suas ações, suas obras, suas ações durante a vida. E também traz a universalidade do julgamento, né? Cada um, né? Ninguém será excluído, excluído, né? O juízo é individual, detalhado. Nós vimos os livros, né? O texto diz assim: abriram-se alguns livros, né? Então o juízo é individual, detalhado e principalmente, né? Nós vimos aqui no verso 12, grandes e pequenos. Então é um juízo inescapável. E assim, sendo assim, a gente conclui a exposição, né, do versículo 12 e também do versículo 13. Diante disso, vamos fazer duas aplicações aqui a partir desses dois versículos, né? Como esses dois versículos eles podem dialogar com a sua vida, como um alerta principalmente, né? E podem levar você a uma reflexão onde você possa buscar cada dia mais ter uma compreensão de quem é Deus, né? E da importância da sua salvação. Então, o primeiro ponto aqui a ser observado, a primeira aplicação, né, é a seguinte: a vida presente tem consequências eternas. Então, o que isso quer dizer? O modo como você vive hoje, no presente, vai ter consequências para toda a sua eternidade. E aí, quais são as implicações disso? Primeiro, que Deus conhece todas as nossas obras. Veja, a aplicação é: a vida presente tem consequências eternas. E entenda que tudo que você faz, da maneira que você vive, Deus conhece todas as suas atitudes, comportamentos, pensamentos, tudo Deus conhece. Em Eclesiastes, no capítulo 12, para fundamentar, e o versículo 14 diz: porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que quer sejam boas, quer sejam más. Então, não há escapatória, não há como fugir. Deus conhece todas as obras, daí entender que a vida presente tem consequências eternas. Uma segunda implicação é que nossas palavras, né, e pensamentos também serão julgados. Observe, nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos comportamentos também serão julgados. Em Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 12, versículo 36 e 37, diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta. Olha, palavras, né? No dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenados. Então, tenha cuidado com a maneira com que o que você fala, o que você pensa, porque trará consequência para a sua eternidade. Daí, viva a vida presente, entendendo que a maneira como você vive tem consequências na sua eternidade. E aí, para refletir, a gente aprofundar dessa forma, trazer mais de uma forma prática o que você deve fazer. A primeira coisa que você deve fazer é
viver de forma íntegra diante de Deus, né? Já que você não vai querer consequências positivas da maneira como você viveu e não consequências negativas. Então Provérbios 10:9 diz: quem anda em integridade anda seguro. Então se você anda de uma forma que agrada a Deus, está seguro, né? Mas os que pervertem o seu caminho, os seus caminhos, será conhecido, porque de Deus ninguém consegue se ocultar. Deus conhece as suas obras boas, como nós vimos, e as suas obras mais. E outra reflexão de uma forma mais prática é que você deve temer ao Senhor, né? Que esse temor, o temor do Senhor, vai te levar a escolhas sábias. Então, tema ao Senhor, tenha temor pelo Senhor. E esse temor, junto com a reflexão das Escrituras, a oração, o comportamento, uma vida direcionada para Deus, cultuando, buscando a Ele, vai fazer com que você tome escolhas que agradem a Deus. No texto de Provérbios, no capítulo 14, o versículo 27, diz: o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte, né? E o salário do pecado, o apóstolo Paulo diz, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna. E aí, depois dessa da primeira aplicação, a vida presente tem consequências eternas. Versículo 12 e 13, a aplicação está saindo desses dois versículos de Apocalipse capítulo 20. Vamos à nossa segunda aplicação. E a nossa segunda aplicação é que Deus é justo e imparcial. Caramba, não tem como eu burlar Deus, não tem como eu subornar o juiz, não tem como eu manipular com a minha influência, não tem. Deus é justo e imparcial. Então, diante disso, que implicações nós podemos tirar? Ninguém está acima do juízo de Deus. Por quê? Porque Deus é justo e imparcial. Então você não tá acima deste juízo, né? O texto mesmo de Apocalipse que nós lemos para fundamentar diz: vi os mortos, grandes e pequenos, né, em pé diante do trono. Então é preciso entender isso. Deus é justo e também imparcial. Você vai ser julgado pelo que você fez, né? E aí outra implicação é que a justiça de Deus é perfeita e inescapável, né? Olha que maravilha! Qual é a base de julgamento? Deus é justo, então essa justiça, ela é perfeita. Não é uma justiça que você olha lá para o texto que está escrito lá na lei e interpreta, não, é o que está escrito. Então, a justiça de Deus, ela é perfeita e inescapável. Em Provérbios, no capítulo 17, o versículo 30, em Atos, não Provérbios, mas em Atos, no capítulo 17, o versículo 31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então, a justiça de Deus, dentro das implicações, ela é perfeita e inescapável. E aí qual é a reflexão? A reflexão com a aplicação, né, prática é que você entenda que a aparência e status não impressionam a Deus. Veja, grandes e pequenos, vi os mortos grandes e pequenos. Então, a aparência e status não impressionam a Deus. Um texto clássico é o texto lá de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, né? O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então Deus vê, né, o teu interior, né? Tudo que você faz, tanto quanto tudo que você pensa e o seu agir. Deus vê o ser humano de forma integral. E aí outra reflexão é que a verdadeira riqueza está em conhecer e servir a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então a verdadeira riqueza está em conhecer e servir a Deus. Um texto clássico sobre o cuidado que devemos ter, né, em buscar uma riqueza celestial e não uma riqueza material que ninguém leva. Eu fico observando a corrupção no nosso Brasil e milhões e bilhões de dinheiro desviado, roubado, e eu fico pensando, essas pessoas um dia vão morrer. Um dia elas vão prestar contas. Será que elas têm consciência de que tudo isso foi em vão? Todo o dinheiro, toda a riqueza foi em vão, né?
se não tiver Deus, se não tiver Jesus, se não for uma riqueza lícita, né? Não, é em vão. E o que você faz também com ela, como mordomo de Deus, também você vai prestar conta. O texto lá de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21 diz: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, diante disso, a gente finaliza mais esse ponto. Desta feita a exposição do versículo 12 e 13. Na sequência, a gente vai expor o versículo 14. Dessa feita agora separado, versículo 14 e versículo 15. Será o nosso terceiro tópico. A morte e o Hades são vencidos. O que isso significa? Nós vamos entender no próximo tópico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o teu like e também compartilha esse vídeo, como também deixa o teu comentário para que outras pessoas possam ter acesso à cultura religiosa, nesse caso aqui, cultura bíblica a partir do texto sagrado do cristianismo, que é a Bíblia Sagrada.